A brisa suave do entardecer balançava os cabelos prateados de Rosvita. Depois de hesitar por um longo tempo, ela finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha reprimindo no fundo do seu coração. Erguendo os olhos para Leon, ela perguntou suavemente: Leon, você quer voltar para o Império? Diante daquela pergunta repentina, Leon ficou imóvel. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Por um momento, não soube o que dizer. Na verdade, era uma pergunta que ele já havia feito a si mesmo inúmeras vezes. Em incontáveis noites insones, lembrava-se da traição de 3 anos atrás, da pequena fazenda distante no Império e do casal que o criou desde a infância. Mas, sempre que voltava à realidade e via Rosvita dormindo ao seu lado, junto de suas 3 filhas adoráveis, todas as respostas que havia preparado desapareciam. Depois de um longo silêncio, ele finalmente conseguiu pronunciar uma única palavra: eu. Assim que a atmosfera entre os dois se tornou delicada e silenciosa, um ruído repentino veio dos arbustos próximos. Rosvita imediatamente ficou alerta. Suas pupilas em forma de fenda se estreitaram ligeiramente. Então, com voz severa, ela gritou: Quem está aí? Assim que suas palavras foram pronunciadas, uma pequena figura vestida um vestido azul e branco saltou no arbusto de flores. Erguendo a mãozinha direita bem alto, ela gritou animadamente: Sou eu, a Muen. Ao ver a filha mais nova aparecer de repente, toda a tensão e hesitação no rosto de Rosvita desapareceram instantaneamente. Sem saber se ficava irritada ou aliviada, Rosvita se abaixou e perguntou: Muen, o que você está fazendo aqui? Muen levou o dedo à bochecha e desviou o olhar, parecendo um pouco envergonhada por ter sido descoberta. Então, ela respondeu sorrindo: A Muen veio chamar a mamãe e o papai para o jantar. Enquanto falava, Muen correu para frente com suas perninhas curtas, segurou uma das mãos de Leon e a outra de Rosvita, puxando os dois para frente enquanto dizia animadamente: Mamãe, papai, vamos logo. A barriguinha da Muen está roncando de fome faz tempo. A Noa disse que se vocês continuarem aí conversando, ela não vai mais esperar. Rosvita lançou um olhar para a filha, percebendo imediatamente a pequena mentira, mas não a desmascarou. Então, deixou Muen puxá-la e disse: Ah, certo, vamos voltar primeiro. Leon observou a pequena Muen correndo alegremente à frente deles. Um sorriso divertido surgiu em seus lábios, quando ele disse silenciosamente em seu coração: Essa carinha claramente não veio sozinha. Ele já havia percebido a verdade. Então ergueu a voz e falou em direção aos arbustos próximos: Diga a Noa que, se ela espiar o papai e a mamãe de novo no futuro, eu não vou mais ensinar magia para ela. No instante em que ouviu aquelas palavras, Noa, que estava escondida atrás dos arbustos, entrou em pânico. Seus olhos se arregalaram de imediato. Cerrando os punhos com força, ela saltou para fora do esconderijo e correu na direção dos pais. O medo de perder as aulas de magia superava qualquer vontade de continuar escondida. Agitando os braços, protestou em voz alta: Isso não está certo, pai. Logo em seguida, Noa correu até onde estavam Leon, Rosvita e Muen. Ao ver a irmã aparecer, Muen colocou as 2 mãos na cintura e começou a rir da irmã. Hahaha, Noa, você também foi desmascarada. Rosvita olhou para as 2 filhas com certa surpresa e perguntou: Por que vocês estão todos aqui fora? Ainda correndo para alcançá-los, Noa respondeu: Seguimos o papai secretamente. Leon colocou as 2 mãos nos bolsos e arqueou uma sobrancelha, e disse com um sorriso: Parece que suas habilidades de rastreamento melhoraram. Conforme a noite avançava, a lua erguia-se silenciosamente acima dos galhos. Seu brilho prateado banhava todo o castelo, que aos poucos mergulhava em um tranquilo silêncio. Depois de um dia inteiro de agitação, as crianças finalmente haviam adormecido. Sentada ao lado do berço, Rosvita cantarolava suavemente uma canção de ninar para a filha caçula. Durma, meu amor, durma. Minha preciosa bebê. Pouco depois, Leon entrou no quarto com extremo cuidado, receoso de fazer qualquer ruído que pudesse acordar a bebê. Ele olhou para Rosvita, que estava sentada ao lado do berço, ajeitando delicadamente o cobertor em volta da filha caçula. Então, aproximou-se e perguntou em voz baixa: Ela já dormiu?
Rosvita assentiu levemente. Sem sequer virar a cabeça, respondeu em um sussurro. Fale mais baixo. Você pode acordá-la. Leon caminhou até o berço e sentou-se ao lado, olhando para sua filha caçula adormecida. Seus longos cílios curvavam-se suavemente sobre o rostinho tranquilo, e um leve sorriso ainda permanecia no canto de seus lábios. Com os olhos cheios de ternura enquanto ele dizia suavemente: acabei de brincar um pouco com a Muen e também ensinei algumas técnicas de magia para Noah. Antes de sair, fiz o que você pediu. Dei um abraço em cada uma delas. Nesse momento, Rosvita permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então, lentamente, voltou o olhar para Leon. Os olhares do casal se encontraram. Um único olhar pareceu transmitir 1000 palavras não ditas estivessem escondidas entre eles. Após um longo olhar fixo, Rosvita foi a primeira a falar. Vamos continuar nossa conversa lá fora. Há algo que preciso lhe contar. Leon observou sua expressão séria e assentiu levemente. Sem fazer barulho, os dois deixaram o quarto e seguiram para a varanda do castelo. A brisa noturna soprava suavemente, trazendo o frescor da noite e o delicado perfume das flores. Acima deles, o céu estava repleto de estrelas cintilantes, enquanto a cordilheira do dragão prateado permanecia silenciosa e majestosa sob o luar. Naquela noite, Rosvita contou a Leon tudo sobre o acordo de 1 ano que havia feito com Tiger. Depois de ouvir a história completa, Leon ficou em silêncio por um momento. Ele não a culpava por ter escondido aquilo dele. Afinal, se tivesse descoberto antes que seu mestre havia pedido que ele não retornasse ao Império durante 1 ano inteiro, dificilmente teria conseguido passar esse período em paz. Observando as montanhas distantes sob o luar, Leon cruzou os braços e perguntou em tom incerto. Então, meu mestre me pediu para não retornar ao Império por 1 ano? Rosvita assentiu lentamente. Depois de hesitar por alguns instantes, ela revelou tudo o que havia descoberto durante sua investigação. Depois que seu mestre soube que você ainda estava vivo, ele me contou, o que pareceu indicar que ele estava determinado a fazer algo. Mais tarde, enviei um dragão àquele vale para espalhar a mensagem, mas descobri que todos já tinham partido. A caverna havia sido abandonada, e não restava sequer um vestígio da presença de seu mestre ou de sua esposa. Era como se eles tivessem desaparecido sem deixar rastros. Seu mestre abandonou uma vida pacífica e escondeu o paradeiro de sua esposa, o que demonstra que o que ele pretende fazer é muito perigoso. Segundo o espião que enviei ao Império Humano, ele é agora um criminoso perigoso e procurado pelo Império. Seu retrato foi espalhado por inúmeras cidades, afixado em cartazes de procurado. A recompensa por sua cabeça é assustadoramente alta, o que mostra o quanto o Império está determinado a capturá-lo. Ao ouvir isso, Leon ficou inicialmente atônito, mas depois não conseguiu conter o riso. Ele obviamente achou aquilo inacreditável. Meu mestre! Aquele cara dominado pela esposa? Leon cruzou os braços e continuou rindo, balançando a cabeça enquanto dizia a ela: hahaha, como isso é possível? Ele é apenas um fazendeiro comum, um senhor de 50 e poucos anos, aposentado há tantos anos. O que mais ele poderia fazer para ser procurado pelo Império? Rosvita olhou para ele sem o menor traço de sorriso no rosto. Em um tom extremamente sério, ela disse: quando conheci seu mestre, a aura poderosa que ele emanava era tudo menos comum. Além disso, o fato de ele ter sido capaz de treinar alguém tão incrivelmente poderoso quanto você sugere que seu mestre é muito mais complexo do que você imagina. Suspeito que o motivo pelo qual ele é procurado tenha algo a ver com você. E seu mestre disse certa vez que você foi julgado pelo Império como um traidor da humanidade. O sorriso no rosto de Leon desapareceu instantaneamente. Apoiado no parapeito, ele observava o céu noturno escuro ao longe. Seus dedos empalideceram ligeiramente a borda da sacada, e sua voz estava calma de uma forma que chegava a ser aterradora. O traidor do Império. Na verdade, eu já esperava isso até certo ponto. O fracasso da guerra também exige que alguém assuma a culpa, e eu também sou o melhor candidato. Talvez esse seja o propósito desse traidor. Rosvita observou as costas de Leon em silêncio. Seus olhos estavam cheios de conflito e relutância. Depois de um longo momento, ela finalmente falou. Sua voz era suave e carregava um leve tremor. No começo, eu não queria te contar isso.
Porque você é o pai das crianças e também meu marido. Mesmo que esta casa seja falsa, você é uma parte indispensável dela. Eu não quero que você vá embora. Mas também entendo que você tem outro lar no reino humano. Seu mestre e sua esposa também são pessoas importantes para você. Você tem o direito de saber tudo isso e também o direito de fazer escolhas. Agora, seu mestre precisa mais de você do que nós. Então, o que você planeja fazer? Leon permaneceu em silêncio. Seus olhos se voltaram para Rosvita, e uma emoção complicada passou por seu olhar. Ela não tentou influenciar sua decisão. Pelo contrário, explicou toda a situação com honestidade e deixou a escolha inteiramente em suas mãos. Leon levou uma das mãos ao queixo e abaixou a cabeça, mergulhando em pensamentos. Depois de alguns segundos, falou seriamente. O rei dragão da chama carmesim foi derrotado por mim, e outros clãs de dragões não ousam provocar o clã do dragão prateado por enquanto. Meu mestre me criou, mas agora que ele está em perigo, não posso ficar de braços cruzados sem fazer nada. Há pouco tempo, ele havia derrotado Constantino, o arrogante rei dragão da chama carmesim, elevando ainda mais o prestígio do clã do dragão prateado entre todas as raças de dragões. A curto prazo, Rosvita e as meninas estariam seguras. Mas seu mestre havia desaparecido sem deixar rastros, e seu paradeiro continuava desconhecido. Além disso, o prazo de 1 ano estabelecido por seu mestre já havia terminado. Agora, Leon finalmente podia retornar ao Império. Ele olhou diretamente nos olhos de Rosvita e disse com total sinceridade: "Você sabe que tipo de decisão eu tomaria, não é?" Rosvita olhou para ele. Embora seus olhos estivessem cheios de relutância, ela ainda sentiu levemente, contendo as emoções enquanto dizia: Já que você se decidiu, pode ir embora hoje à noite." Ao vê-la se esforçando para manter a compostura, Leon sentiu uma pontada no coração. Ele voltou o olhar para as costas de Rosvita. A brisa noturna balançava suavemente seus longos cabelos prateados, trazendo consigo um leve aroma de gardênias. Por um instante, inúmeras palavras passaram por sua mente, mas no fim ele apenas disse, com sincera gratidão: "Obrigado, Rosvita." Leon deu alguns passos à frente e se aproximou dela. Com um leve sorriso no rosto, inclinou-se um pouco para observá-la de lado. Após uma breve pausa, perguntou suavemente: "Você tem andado inquieta e distraída nos últimos dias por causa disso?" Rosvita cruzou os braços e desviou o olhar e respondeu de imediato: "Por que você está dizendo essas coisas agora?" No entanto, após se recompor, Rosvita virou o rosto para Leon. Um sorriso suave surgiu em seus lábios enquanto ela dizia com ternura: "Antes de partir, vá dar mais um abraço na sua filhinha." Leon não hesitou nem por um instante. Ao ouvir o pedido de Rosvita, um sorriso gentil apareceu em seu rosto. "Tudo bem." Saindo da varanda, Leon foi até o quarto. Ele caminhou silenciosamente até o berço. Ao olhar para sua filha caçula dormindo, Leon não conseguiu conter o sorriso. Estendendo a mão, acariciou com delicadeza a pequena mãozinha macia da sua filha. Seus olhos, normalmente firmes, tornaram-se incrivelmente gentis naquele instante. Então, inclinou-se ligeiramente e lembrou-lhe suavemente: "Quando crescer, ouça suas irmãs e proteja sua mãe, está bem?" Como se escutasse a voz do pai através dos sonhos, a pequena mexeu levemente os lábios adormecidos. No fim, Leon abaixou-se devagar e depositou um beijo suave na testa da sua filha. A menina soltou um murmúrio sonolento, aconchegando-se ainda mais no cobertor. Leon permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando aquele rostinho inocente como se quisesse gravar aquela cena para sempre em sua memória. Então, respirou fundo, virou-se e saiu do quarto sem hesitar. No terreno aberto do lado de fora do castelo, Rosvita já havia se transformado em um enorme dragão prateado. Suas escamas prateadas brilhavam sob o luar, e suas enormes asas repousavam tranquilamente ao lado do corpo. Enquanto ela o esperava em silêncio, Leon vestiu uma capa preta e puxou a aba para baixo para esconder seu corpo. Em seguida, Leon saltou para as costas de Rosvita e agarrou-se firmemente às suas escamas frias. Então, em voz baixa, ele disse a ela: "Vamos embora." Assim que Leon deu a ordem, Rosvita bateu as enormes asas. Uma rajada de vento percorreu o terreno, e ambos alçaram voo, afastando-se rapidamente do castelo.
O dragão prateado soltou um profundo rugido, e abriu as asas e alçou voo para o céu noturno. Sentado sobre as costas de Rosvita, Leon lançou um último olhar para o castelo. Algumas luzes ainda brilhavam nas janelas do castelo que se afastava cada vez mais. Com o coração tomado pela relutância, ele suspirou e perguntou suavemente: ainda não me despedi direito de Noa e Muen. Será que elas vão achar que sou um pai péssimo? Rosvita respondeu com uma voz gentil que ecoou na mente de Leon: não, você é o melhor pai do mundo. Ao ouvir aquilo, Leon soltou uma leve risada. Era raro receber um elogio daqueles de Rosvita. Haha, é raro você me elogiar assim. Após uma breve pausa, Rosvita acrescentou silenciosamente em seu coração: você também é o melhor marido do mundo. O dragão prateado bateu as asas e desapareceu na noite. De volta ao castelo, Noa ainda estava acordada. Parada ao lado da janela, ela observava o vulto prateado desaparecer gradualmente no céu noturno. Então, ela murmurou suavemente: para onde o papai e a mamãe estão indo? Noa ergueu lentamente a cabeça e continuou olhando para o profundo céu da noite. Nas fronteiras do Império Humano. Algumas horas depois, Leon e Rosvita já haviam cruzado a Cordilheira dos Dragões Prateados e chegado à fronteira do Império Humano. Rosvita pousou na mesma floresta de antes. Dali, bastava olhar para a distância para contemplar as luzes das cidades do Império. Ao entrar no território humano, Rosvita ativou seu feitiço de invisibilidade, reduziu a velocidade e tornou-se ainda mais cautelosa. O território humano não era um lugar onde dragões pudessem entrar livremente. Quanto mais se aproximavam do Império, maior era o perigo. Leon estava de pé junto à velha árvore que conhecia tão bem, observando a terra diante de si e as luzes tênues das cidades ao longe. As luzes refletiam em seus olhos escuros, despertando inúmeras emoções em seu coração. Olhando para aquela terra familiar, Leon murmurou suavemente: depois de um ano, finalmente estou de volta.